no coração árido de Tatooine, onde o sol duplo queimava a areia, até que o próprio horizonte tremesse como miragem viva, nasceu uma criança que o destino moldaria entre luz e sombra. O vento arrastava grãos dourados como se fossem fragmentos do tempo, e nas noites em que o calor cedia, as estrelas pareciam olhar para aquele mundo esquecido com piedade silenciosa. Ali, entre mercadores e escravos, uma mulher chamada Shmi Skywalker contemplava o milagre que havia vindo sem pai, um menino que ela acreditava ter sido concebido pela própria vontade da força. Seu nome era Anakin, e desde o primeiro choro, algo vibrava em torno dele, como se o universo reconhecesse um ponto de convergência inevitável. A vida em Mos Espa era dura, marcada pela poeira e pelos gritos dos senhores de escravos. Anakin cresceu entre motores e ferrugem, desmontando sucata e construindo sonhos com as mãos pequenas, guiadas por um talento que ninguém compreendia. Quando falava sobre voar, seus olhos refletiam mais do que ambição. Havia neles uma intuição antiga, uma familiaridade com o impossível. Mesmo antes de saber o que era a força, ele a sentia como um sussurro invisível, uma corrente que o impulsionava e o protegia. Certo dia, o acaso, ou o destino, como os sábios diriam, trouxe até Tatooine um grupo de viajantes. Qui-Gon Jinn, um mestre Jedi, acompanhado de Padmé Amidala, a jovem rainha de Naboo, disfarçada entre servos. O encontro entre o menino e o Jedi foi como a colisão de duas linhas de destino há muito traçadas. Qui-Gon viu em Anakin algo que ultrapassava qualquer medida, níveis de energia vital que superavam os de todos os seres já conhecidos. Chamou-o de aquele que trará equilíbrio à força. Os eventos que se seguiram foram marcados por prova e risco. Anakin, com apenas 9 anos, apostou sua liberdade e a de sua mãe em uma corrida de pods, máquinas letais que desafiavam a própria gravidade. Contra todas as probabilidades, pilotou com precisão divina, vencendo sob o sol inclemente e conquistando sua liberdade, mas não a de Shmi. O menino partiu com Qui-Gon, olhando uma última vez para o deserto que o vira nascer, sem saber que aquela despedida seria também o início de sua queda. Em Coruscant, o coração da República, Anakin foi apresentado ao Conselho Jedi. Mestres antigos, Yoda, Mace Windu e outros, o observaram com cautela. Viram poder, mas também medo. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento, advertiu Yoda, sentindo nas profundezas da força o eco de um futuro terrível. Ainda assim, Qui-Gon acreditava. O menino era o escolhido, mas o destino é cruel com os que desafiam sua ordem. Pouco tempo depois, Qui-Gon tombou em Naboo, ferido mortalmente por Darth Maul, o aprendiz sombrio de um mestre invisível. Com seu último fôlego, pediu a Obi-Wan Kenobi que treinasse o garoto. Obi-Wan, jovem e ainda moldado pela disciplina rígida, aceitou o juramento, e assim começou a jornada de Anakin Skywalker pelos caminhos dos Jedi. Durante os anos seguintes, sua habilidade floresceu de modo assustador. Era destemido, brilhante e muitas vezes impetuoso. Ganhou o respeito de guerreiros e o temor dos mestres. Sua conexão com a força era tão intensa que às vezes parecia que ele não a usava, era ela quem o usava. Mas o coração de Anakin era inquieto. Dentro dele, o amor e o medo lutavam em silêncio. O amor por Padmé, agora senadora, reacendeu quando se reencontraram, e o medo, o mesmo que Yoda pressentira, começou a crescer como uma sombra. A lembrança da mãe deixada para trás corroía-lhe a alma. Sonhos o assombravam, mostrando-a em dor e desespero. A força não lhe trazia paz, mas presságios, e quando finalmente retornou a Tatooine, encontrou a profecia do seu próprio medo cumprida. Shmi morrera em seus braços, vítima de crueldade. Naquele instante, o equilíbrio começou a ruir. A raiva que explodiu em seu peito foi absoluta. Anakin massacrou o clã dos Tuskens, homens, mulheres e crianças, sem distinção. A força silenciou em torno dele, e o eco daquele ato ecoou como cicatriz na galáxia. Ele chorou, mas o arrependimento não apagou a semente plantada. O menino que nascera da luz começava a compreender o poder da sombra e a acreditar que apenas ela poderia salvá-lo das perdas que o destino prometia. Antes que a história prossiga e as sombras se aprofundem, lembre-se, apoie esta crônica lendária com teu like e tua inscrição, pois até as maiores histórias precisam de testemunhas para permanecerem eternas.
A galáxia fervia em inquietação. As guerras clônicas haviam começado e os Jedi, outrora guardiões da paz, tornaram-se generais em um conflito sem fim. Exércitos de clones marchavam sob o estandarte da República e mundos inteiros ardiam entre as estrelas. No centro desse caos, Anakin Skywalker surgia como um relâmpago entre tempestades, o guerreiro que transformava batalhas perdidas em vitórias lendárias. Era o herói do povo, o escolhido dos generais, o orgulho de seu mestre, mas, sob a glória, a força já tremia. Ao lado de Obi-Wan, lutou em inúmeros campos, e sua reputação cresceu como fogo em palha seca. Havia em seu olhar o brilho de quem acreditava na justiça, mas também a inquietação de quem teme perdê-la. Padmé, agora esposa secreta, era o único refúgio em meio à guerra. Entre beijos furtivos e juras em silêncio, ela lhe dava a ilusão de um lar que o dever lhe negara, mas os sonhos voltaram, sombrios, terríveis. Ele a via morrer, clamando por socorro que nunca chegava. E o medo, seu velho inimigo, reacendeu em labaredas invisíveis. Enquanto os Jedi lutavam, o chanceler supremo Palpatine, um homem de fala mansa e presença serena, aproximava-se de Anakin como a serpente que oferece abrigo sob a chuva. Viu no jovem cavaleiro o instrumento perfeito, não apenas de poder, mas de destino. Com elogios sutis e gestos de confiança, o velho político plantava dúvidas em seu coração. Falava-lhe de reconhecimento, de liberdade, de poder sem correntes. Falava de um lado da força que os Jedi temiam por ignorância. Há muitos poderes que eles te proíbem conhecer, dizia, e suas palavras deslizavam como mel envenenado. A cada conselho, a cada olhar paternal, Anakin sentia que aquele homem o compreendia mais do que o próprio Conselho Jedi. Os mestres o repreendiam, Palpatine o exaltava. Onde Yoda pregava desapego, Palpatine oferecia esperança. Onde os Jedi falavam de equilíbrio, o chanceler prometia o impossível, salvar Padmé da morte que o destino já lhe anunciava. O tempo avançou, e com ele a distância entre mestre e aprendiz. Obi-Wan via o amigo escorregar por entre os dedos, como areia movida pelo vento de Tatooine. Ainda assim, a fraternidade entre eles resistia. O elo mais puro de suas vidas. Lutaram juntos para resgatar o chanceler das garras do Conde Dooku, antigo Jedi que abraçara a escuridão. No duelo que se seguiu, Anakin cedeu à raiva contida, decapitou o inimigo desarmado, instigado pela voz suave de Palpatine. O silêncio que veio depois foi mais terrível que o som do sabre, pois nele, Anakin ouviu o eco de algo irreversível. A guerra prosseguiu, mas algo já havia mudado. O conselho, temendo a influência do chanceler sobre o jovem cavaleiro, negou-lhe o título de mestre. Aquilo o feriu profundamente. Como um filho renegado, olhou para os antigos como juízes injustos. Padmé tentava acalmá-lo, mas seus olhos já buscavam respostas em outra direção. Palpatine, como um arquiteto paciente, completava a escultura do novo homem. Falava-lhe de um poder antigo, capaz de impedir a morte, de manipular a própria essência da vida. Um poder que apenas os Sith dominavam. Anakin resistia, ou acreditava resistir. Quando Palpatine revelou sua verdadeira identidade, Darth Sidious, o coração do jovem guerreiro entrou em guerra consigo mesmo. Ele deveria destruí-lo como todo Jedi faria, mas a lembrança dos sonhos com Padmé morrendo o deteve. A promessa de salvá-la era uma corrente de ouro em torno de sua alma. Quando finalmente o conselho descobriu a verdade e enviou Mace Windu para prender o chanceler, Anakin tomou sua decisão final. Em um instante, o amor se tornou medo, o medo se tornou desespero e o desespero o fez agir. Entrando na sala iluminada por relâmpagos, viu Sidious e Windu em combate mortal. O mestre Jedi prevalecia, mas o olhar de Anakin já estava cego de angústia. O grito de Padmé ecoava em sua mente e em um único gesto ele interveio. Cortou a mão do Jedi e permitiu que Sidious o lançasse à morte. Naquele momento, o escolhido caiu. O silêncio após o relâmpago foi o batismo do novo nome. De agora em diante serás conhecido como Darth Vader. O juramento foi selado no sangue e na culpa. O manto negro da servidão cobriu o homem que nascera livre. A promessa de salvar tornou-se a condenação de perder. Nas sombras do império que nascia, o antigo herói se curvava diante de um mestre que o chamava meu aprendiz. E o destino, mais uma vez, fechava seu círculo. O trovão do nascimento do Império ecoou por toda a galáxia. Coruscant, outrora reluzente sob a bandeira dourada da República, agora se curvava sob o novo símbolo de ferro do domínio Sith. As trombetas de guerra cessaram apenas para anunciar um novo tempo de tirania. Palpatine,
deformado pela própria descarga do poder sombrio, declarou-se imperador, prometendo segurança e ordem em meio ao caos. E ao seu lado, oculto sob capuz e arrependimento, erguia-se o novo Senhor das Trevas, Darth Vader. Na escuridão de um salão sem janelas, o som do ar mecanizado ecoava em ciclos, frio e constante. Anakin Skywalker morrera, e o que restara dele agora era uma máquina respirando dor. O fogo de Mustafar havia queimado sua carne. O ódio havia consumido sua alma. Após trair tudo o que amava, lutara contra Obi-Wan em um duelo que incendiou o próprio planeta. O mestre chorou ao vê-lo arder, gritando que ainda o amava, mas o discípulo, mutilado e caído, só ouviu o rugido do destino. Sidious o resgatou das cinzas, reconstruindo-lhe o corpo com ferro, tubos e sofrimento. Quando abriu os olhos, o mundo inteiro pareceu se calar diante da respiração que nascia. "Ela está viva?" perguntou com voz distorcida, mais sombra do que som. Sidious respondeu com o veneno perfeito. "Não, em tua raiva a mataste." E assim, a última centelha de luz dentro dele se extinguiu. O tempo que se seguiu foi de terror e silêncio. O império cresceu rapidamente, substituindo a liberdade por medo e a fé por obediência. Planetas foram subjugados, ordens antigas destruídas e os Jedi, outrora 1000, tornaram-se fantasmas caçados. Vader liderava esse extermínio com uma precisão quase ritual. Seu sabre vermelho cortava o passado em pedaços, e cada golpe ecoava como expiação. Os poucos que o enfrentavam não viam um homem, mas um presságio, um vulto negro movendo-se como tempestade, cuja presença gelava o ar. Dentro dele, porém, ainda havia ruína. O fantasma de Padmé o perseguia nos sonhos. Às vezes ele acreditava ouvi-la chamando seu nome, não o novo, mas o antigo, aquele que ele já não merecia. Os corredores do Palácio Imperial eram longos e frios, e em seu interior ecoavam memórias que não o deixavam descansar. Ele buscava sentido na obediência, mas o vazio só aumentava. Sidious o tratava como ferramenta, moldando-o entre humilhação e poder. Enquanto o Império consolidava seu domínio, a resistência começava a germinar, uma fagulha de esperança em meio à vastidão da opressão. Os filhos de Padmé, Luke e Leia, haviam nascido em segredo e foram separados para sobreviver. O destino, em sua ironia infinita, os guardava como contrapeso daquilo que o pai se tornara. Anos se passaram, e o nome Darth Vader tornou-se sinônimo de medo absoluto. Comandava legiões de soldados de armadura branca, os Stormtroopers, e respondia apenas ao imperador. Os sistemas estelares o temiam mais do que a própria morte. Cada vez que entrava em um planeta rebelde, o silêncio precedia sua chegada, e a respiração mecânica marcava o compasso da destruição. Ainda assim, havia momentos, raros e silenciosos, em que ele contemplava o espaço através da janela de um cruzador imperial, e por um instante, o guerreiro lembrava do menino que sonhava em voar. Certa vez, no auge de uma caçada, capturou um dos sobreviventes Jedi. O homem exausto e resignado o olhou com compaixão. "Ainda há luz em ti, Anakin", disse antes do fim. Vader o matou sem hesitar, mas as palavras ficaram. Aquele nome esquecido cortava como lâmina invisível. Em noites de vigília, ele o ouvia ecoar na respiração artificial, como se a própria máquina tentasse lembrá-lo de que um dia respirara por vontade própria. Sidious, observando seu aprendiz com atenção, sabia que dentro daquela armadura havia rachaduras. Alimentava-o com poder e culpa, mantendo-o preso entre servidão e esperança. O Senhor Sombrio dos Sith acreditava tê-lo acorrentado completamente, mas a força, antiga e paciente, esperava seu próprio momento de equilíbrio. Enquanto isso, nos confins da galáxia, um novo rumor começava a crescer. Falcões de prata cortavam os céus de planetas desolados, transportando os primeiros sinais de rebelião. Entre eles, uma jovem princesa de coragem inabalável desafiava o Império com palavras e atos. Leia Organa, o reflexo da mãe que Vader acreditava ter destruído, tornava-se o rosto da esperança, e sem saber, pai e filha caminhavam em direções opostas do mesmo destino. Na ponte de um destroyer estelar, Vader observava as estrelas. Cada uma era uma lembrança do que perdera, um lampejo distante daquilo que um dia acreditou proteger. O espaço, vasto e mudo, devolvia-lhe apenas a própria sombra. A profecia do escolhido parecia enterrada sob ferro e culpa, mas o equilíbrio nunca deixa de buscar sua forma.
As chamas da rebelião começaram como sussurros entre estrelas esquecidas. Um grupo disperso de guerreiros, diplomatas e sonhadores erguia-se contra o poder absoluto do Império. Entre eles, a coragem de Leia Organa iluminava a causa como uma tocha em meio ao vácuo. Sua voz ecoava nas assembleias e transmissões clandestinas, desafiando o domínio do imperador com palavras que reacendiam a fé. A esperança é a arma dos que recusam a servidão, dizia ela, sem saber que o homem que a perseguia era o próprio sangue de seu sangue. Enquanto isso, os engenheiros do Império concluíam uma criação que ultrapassava os limites do temor, a Estrela da Morte, uma estação colossal capaz de destruir mundos inteiros. Seu poder era a encarnação do medo e sua existência, o selo da submissão. Vader supervisionava seu nascimento como guardião de um pesadelo. Via naquele projeto não apenas uma arma, mas uma forma de silenciar para sempre qualquer lembrança do caos que um dia o ferira. A destruição tornara-se o idioma da ordem. Foi durante essa Era de Ferro que o destino voltou a tecer seus fios. Nos desertos de Tatooine, o velho Obi-Wan Kenobi, agora um eremita chamado Ben, observava à distância o crescimento de um jovem chamado Luke Skywalker, filho do homem que um dia chamara de irmão. Luke herdava a chama que o pai perdera. Nada sabia sobre a força, nem sobre o fardo do nome que carregava. Mas em seus sonhos, a vastidão das estrelas o chamava. Quando as forças imperiais interceptaram Leia e ela enviou um pedido de socorro oculto em um droide, o ciclo começou a girar novamente. R2-D2 e C-3PO cruzaram o deserto, levando nas memórias metálicas a mensagem que reabriria antigas feridas. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Você é minha única esperança. Ao ouvir as palavras, o velho mestre soube que o tempo do exílio havia terminado. Luke, impelido pelo acaso e pela curiosidade, encontrou os droides e, com eles, o eco de um passado esquecido. Sob as estrelas de Tatooine, Obi-Wan revelou-lhe fragmentos da verdade. Falou sobre os Jedi, sobre a Força e sobre o guerreiro que fora seu pai, omitindo com dor a sombra que esse nome escondia. Teu pai foi traído e assassinado por Darth Vader, disse, sabendo que a mentira era um escudo necessário até que a alma do jovem estivesse pronta. O encontro entre mestre e aprendiz se repetia sob nova forma. Luke, impetuoso e sonhador como Anakin um dia fora, decidiu seguir o chamado. Partiram juntos de Tatooine após a tragédia que se abateu sobre o lar do rapaz, queimado pelos Stormtroopers. A jornada o levou até Han Solo e Chewbacca, mercenários de coração livre que se tornaram aliados improváveis. Unidos pelo acaso e pela necessidade, embarcaram na Millennium Falcon rumo ao destino que a Força lhes preparara. Mas o Império não dormia. Vader, guiado por instinto e por um pressentimento que não compreendia, perseguia incansavelmente o rastro da princesa desaparecida. Quando finalmente a capturou, ordenou que a Estrela da Morte mostrasse seu poder ao destruir Alderaan, o lar de Leia, transformado em poeira cósmica. O grito silencioso de bilhões de almas ecoou através da força, e Obi-Wan, a anos-luz de distância, sentiu o horror como um golpe no espírito. É como se milhões de vozes tivessem clamado por socorro e depois se calado de uma vez. O resgate de Leia foi uma missão desesperada, nas entranhas da própria fortaleza inimiga. Luke e seus companheiros enfrentaram a escuridão com astúcia e sorte. No confronto inevitável, Obi-Wan encontrou novamente o antigo aprendiz. Os sabres se cruzaram e o passado se reabriu. Vader lutava com a força do rancor e da lembrança, enquanto o velho Jedi movia-se com serenidade e resignação. No instante decisivo, Obi-Wan abaixou a lâmina, entregando-se à força com um olhar de paz. Se me destruíres, tornarei-me mais poderoso do que podes imaginar. O golpe de Vader cortou apenas o corpo. O espírito permaneceu. Luke testemunhou o sacrifício e, sem compreender, sentiu nascer em si algo que jamais conhecera: o chamado da força. A fuga que se seguiu foi marcada por luto e fúria, mas também por propósito. A aliança rebelde finalmente tinha o plano que precisava: a vulnerabilidade secreta da Estrela da Morte. A batalha que veio foi a primeira faísca de verdadeira esperança em décadas. Naves pequenas enfrentaram a imensidão do terror mecânico, e nas últimas instantes, quando tudo parecia perdido, Luke ouviu a voz do mestre que se tornara vento. Use a força, Luke. Fechando os olhos, guiado apenas pela fé, disparou o torpedo que penetrou o coração da estação. A explosão iluminou
iluminou o espaço como um novo amanhecer. De longe, Vader observou o fogo consumir a criação que jurara proteger. Seu caça girou no vazio, perdido entre destroços e silêncio. Dentro do capacete, por um breve instante, a sombra de um sentimento antigo atravessou a escuridão. Algo parecido com orgulho, ou talvez com lembrança. Mas o imperador ainda vivia, e o ciclo ainda não havia se cumprido. As chamas da primeira vitória rebelde ainda ardiam quando o império moveu-se com a fúria de uma fera ferida. A destruição da Estrela da Morte fora um golpe no orgulho de Palpatine, e a ira do imperador recaiu sobre seu servo mais temido. Darth Vader, silencioso sob o manto metálico, jurou exterminar a Aliança. Suas naves caçavam planetas, suas tropas varriam bases ocultas, e seu olhar era a própria vontade do Império. A galáxia mergulhava novamente na sombra. No gelo de Hoth, os rebeldes ergueram uma nova fortaleza, perdida entre nevascas eternas. A brancura do mundo parecia esconder o fogo da esperança que resistia. Luke, agora comandante e símbolo da resistência, sentia o peso da promessa feita ao mestre caído. As vozes da força sussurravam em seus sonhos, chamando-o para além da guerra. Procura Yoda, dizia a lembrança viva de Obi-Wan, ecoando como vento entre as estrelas. Mas o destino não oferece repouso aos escolhidos. O Império descobriu a base, e o ataque que se seguiu foi brutal. As máquinas de guerra marcharam pelo gelo, imponentes e letais. AT-ATs avançavam com o peso de titãs e a batalha converteu-se em ruído e fumaça. Luke liderou a defesa com coragem, mas o poder do inimigo era esmagador. As forças rebeldes evacuaram sob fogo cerrado, espalhando-se pelo vazio. A aliança sobreviveria, mas apenas por um fio. Separados na fuga, os heróis seguiram caminhos distintos. Han Solo, Leia e Chewbacca procuraram refúgio em Bespin, o mundo das nuvens, onde Lando Calrissian governava com charme e desconfiança. Luke, guiado por visões e pela fé em seu mestre, partiu para Dagobah, um planeta esquecido, envolto em névoas e vida antiga. Ali, nas florestas úmidas e cheias de ecos, encontrou o último mestre Jedi. Yoda, pequeno e velho como o próprio tempo, surgiu como uma lembrança viva da Era dos Sábios. Seus olhos viam além da carne, e sua fala simples e enigmática pesava como profecia. Luke esperava um guerreiro. Encontrou um guardião da paciência. O treinamento começou não com espadas, mas com renúncia. O jovem aprendeu a erguer pedras com a mente, a ouvir o que o silêncio dizia, a sentir o pulso da vida em cada coisa viva. Mas o mesmo poder que o chamava também o testava. Dentro das sombras de Dagobah, Luke enfrentou uma visão, um duelo contra Vader, em que a máscara caída revelava seu próprio rosto. O terror dessa revelação queimou-lhe a alma. Ainda não compreendia, mas a força já lhe mostrava o destino que o aguardava e o espelho que teria de encarar. Enquanto isso, no coração do Império, Palpatine observava o progresso do seu aprendiz com olhos de cálculo e desconfiança. Há outro, dissera Vader, após sentir algo nas correntes da força, uma presença familiar, forte e pura. O Imperador sorriu. Então o filho de Skywalker ainda vive. As peças se moviam e o tabuleiro do destino se estreitava. Em Bespin, Han e Leia encontraram um breve abrigo, mas a segurança revelou-se miragem. Lando, pressionado pelas forças imperiais, traiu os amigos para salvar seu mundo. Vader chegou antes da alvorada, envolto em silêncio e aço. Seu propósito era claro: capturar o filho de Skywalker e trazê-lo vivo. Para isso, preparou uma armadilha, usando os companheiros do rapaz como isca. Quando Luke, guiado por visões de sofrimento, interrompeu seu treinamento e partiu, Yoda e o espírito de Obi-Wan advertiram-no: se fores agora, perderás tudo pelo que lutamos. Mas o coração do jovem Jedi ainda batia no ritmo da impetuosidade que um dia dominara seu pai. Desobedeceu e voou para o destino que o aguardava nas nuvens. A cidade de Bespin tornou-se palco do reencontro entre sombra e esperança. Luke chegou movido pelo amor e pelo dever, sem saber que caminhava para o julgamento que decidiria quem ele era. Nas profundezas geladas do complexo, o som de passos metálicos anunciou o encontro. Vader esperava, imóvel, como uma estátua de medo. O duelo que se seguiu foi mais do que uma luta, foi o eco de um ciclo repetido. A cada golpe, Luke enfrentava não apenas o inimigo, mas o reflexo de sua própria impaciência. Vader não buscava matá-lo, mas dobrá-lo. És poderoso, dizia, mas ainda és aprendiz. A força do jovem era bruta, mas sua fé vacilava. Quando o sabre de Vader arrancou-lhe a mão, a dor não foi apenas física, foi a revelação final. Luke, eu sou teu pai.
O tempo parou. A verdade despedaçou tudo o que ele acreditava ser. A queda de Anakin Skywalker não era uma lenda distante, mas seu próprio sangue. Gritou, negando a herança que a força lhe impunha. Escolheu o abismo em vez da submissão, lançando-se ao vazio. E o vazio o acolheu. Enquanto a cidade se afastava, suspensa no crepúsculo, Vader observava em silêncio. A força lhe mostrara o filho que ele nunca soubera amar. E pela primeira vez em muitos anos, dentro da armadura, o homem esquecido sussurrou algo que o próprio ar não ousou repetir. O abismo não matou Luke, devolveu-o ao caminho. Resgatado pela amizade e pela fé dos que o amavam, ele despertou sob o peso de uma verdade que o dilacerava. O nome de seu pai, agora revelado, era uma ferida e um chamado. Enquanto a galáxia ainda tremia sob o punho do Império, o jovem Jedi jurou que enfrentaria o destino não com ódio, mas com esperança. Contudo, o medo de se tornar aquilo que combatia já germinava em seu espírito. Nas sombras, a rebelião reorganizava suas forças. Han Solo permanecia prisioneiro, congelado em carbonita e entregue ao caçador de recompensas Boba Fett, que o levara até Jabba, o Hutt, senhor do submundo em Tatooine. Leia, movida por amor e lealdade, arquitetou o resgate. O plano envolveu engano, coragem e sacrifício. Disfarçada, infiltrou-se no palácio fétido de Jabba, libertando o homem que amava, apenas para ser capturada junto a ele. O crime e a crueldade reinavam naquele trono de sombras, onde criaturas de todos os mundos se curvavam ao poder da corrupção. Mas Luke retornou, não mais como o garoto impetuoso de antes, e sim como um homem que aprendera o preço do equilíbrio. Entrou no palácio com serenidade e firmeza. Sua presença era calma, mas irresistível. O novo sabre verde, construído por suas próprias mãos, refletia a maturidade de quem compreendia a força em sua plenitude. Ele não entrou para destruir, mas para libertar. E diante do crime e do caos, mostrou a Jabba o destino dos que desafiam a luz. No convés das areias de Tatooine, os servos do Hutt tombaram sob o brilho dos sabres e o rugido da justiça. A vitória não era apenas física, era simbólica. O ciclo do medo começava a se inverter. Enquanto isso, em algum lugar sombrio de Coruscant, Darth Vader meditava diante do vazio. O filho que procurara havia escapado, mas deixara uma marca no espírito do guerreiro. Havia algo no olhar de Luke, uma fé inabalável que lembrava o que um dia existira em Anakin. Palpatine observava com interesse esse conflito silencioso. Para ele, pai e filho eram peças perfeitas de um mesmo jogo. Um substituirá o outro, murmurava, e o mais forte governará ao meu lado. A aliança rebelde preparava-se para o golpe final. Espiões descobriram a construção de uma nova estrela da morte, ainda mais poderosa, orbitando a lua de Endor. A frota rebelde se reunia, consciente de que esta seria a última batalha. Luke, porém, carregava outro fardo. Sentia a presença de seu pai como uma sombra constante no horizonte de sua mente, e decidiu que só haveria vitória verdadeira se ele o trouxesse de volta à luz. Antes de partir, revelou a Leia a verdade que o tempo escondia. Tens a força como eu, és minha irmã. Ela o olhou com espanto e ternura, e o silêncio entre os dois foi maior que qualquer palavra. Ambos compreenderam que o sangue que os unia era também o que os separava do mundo comum. Dois filhos do mesmo destino, guardiões da última esperança. Luke entregou-se voluntariamente ao Império. Foi levado algemado até o trono do Senhor Sombrio, onde Vader o esperava. Entre pai e filho, o ar parecia pulsar. Eu sei que ainda há bondade em ti, disse Luke olhando através da máscara. Foi o Imperador que te corrompeu. Eu sinto isso. Vader permaneceu imóvel, mas as palavras perfuraram o ferro e o silêncio. O Imperador te mostrará a verdadeira natureza da força. Ele é teu mestre agora. A voz de Luke não vacilou. Então meu pai está realmente morto. Essas palavras ressoaram como um trovão dentro de uma alma há muito adormecida. Pois o homem que fora Anakin ainda existia, não nas mãos nem na voz, mas em uma lembrança distante, onde o amor e a perda se encontravam. Palpatine, oculto nas sombras do trono imperial, esperava o momento de unir ou destruir ambos, como quem contempla a chama e o pavio de uma mesma vela. Quando a frota rebelde lançou seu ataque final, a Estrela da Morte, ainda incompleta, transformou-se em campo de batalha entre o poder e a esperança. Endor, abaixo dela, era palco de resistência e sacrifício. Criaturas simples, os Ewoks, uniram-se à luta, provando que até os pequenos podem ferir gigantes. E nas profundezas da estação, o verdadeiro confronto se aproximava. Não entre exércitos, mas entre almas.
O imperador observava, sorrindo. Vê, jovem Skywalker, teus amigos morrem. A frota rebelde será destruída. Teu ódio te tornará mais forte. Luke, em desespero, olhou o pai. Buscava nele qualquer sinal de luz. E quando finalmente o imperador ordenou que o matasse, a tentação o envolveu como chama viva. Sacou o sabre e atacou. O duelo entre pai e filho foi a fúria contida de gerações. Cada golpe, um grito. Cada defesa, um lamento. Mas Luke parou, o sabre na mão, o inimigo ajoelhado. Olhou para a própria mão mecânica, lembrando a semelhança com o pai. Jamais serei como tu, disse, lançando a arma ao chão. Sou um Jedi, como meu pai antes de mim. Palpatine ergueu-se, a fúria transformando-se em relâmpagos. A força relampejou em sua forma mais pura e destrutiva. O corpo de Luke arqueou sob o poder do lado sombrio. O riso do imperador preenchia o trono. Vader observava. O filho gritava. A escuridão exigia obediência. E então, dentro do homem que restava sob o ferro, algo se rompeu. A lembrança de Padmé, o amor que acreditara destruído, brilhou como estrela esquecida. Ele ergueu-se, não como servo, mas como pai. Agarrando o imperador, ergueu-o nos braços e o lançou ao abismo de energia. O relâmpago consumiu ambos, mas no clarão final, o equilíbrio foi restaurado. Quando o silêncio voltou, Luke se ajoelhou ao lado do homem que o salvara. A máscara partiu-se, revelando um rosto pálido e cansado. Pai, eu te salvei. Anakin sorriu com voz fraca. Não, meu filho, tu me salvaste. E enquanto o fogo devorava a estação, o escolhido cumpriu seu destino, trazendo equilíbrio à força, não pela vitória, mas pela redenção. O rugido final da Estrela da Morte ecoou por todo o cosmos como o som de um império desmoronando. A luz da explosão varreu o vazio, dissipando o legado de tirania que por décadas havia dominado as estrelas. A frota rebelde, cansada e ferida, assistiu àquele espetáculo de destruição como quem contempla o fim de uma era. E entre os sobreviventes, Luke Skywalker, o último Jedi, escapava com o corpo do homem que fora seu pai, levando-o não como troféu, mas como promessa cumprida. O céu de Endor amanheceu limpo e as florestas vibravam em celebração. Os Ewoks, as pequenas criaturas que haviam enfrentado máquinas e soldados com coragem ancestral, dançavam em torno de fogueiras que iluminavam o rosto de uma galáxia livre. Leia, Han, Chewbacca e os companheiros reunidos olhavam o horizonte como quem reaprende a respirar. Pela primeira vez em gerações, o medo havia sido vencido. Mas Luke estava ausente. Caminhava sozinho entre árvores antigas, levando consigo o corpo silencioso de Anakin Skywalker. No coração da floresta, o crepúsculo o envolvia em tons de ouro e cinza. O jovem construiu uma pira funerária, simples, sem monumentos ou coroas. Apenas o fogo, a madeira e o corpo de um homem que havia sido tudo: escravo, guerreiro, monstro e pai. Luke acendeu a chama e o fogo se ergueu como um canto de libertação. As chamas refletiam no capacete negro, transformando-o em espelho da redenção. Naquela luz, o espectro do mal se dissolvia e o nome Darth Vader morria com o corpo. O que permanecia era apenas Anakin, o escolhido, finalmente em paz. Enquanto o fogo consumia o passado, a força sussurrava. Obi-Wan, Yoda e o próprio Anakin surgiram diante de Luke, não como sombras, mas como luz. 3 espíritos unidos pela mesma redenção, observando o filho que havia completado o ciclo. Luke sorriu em silêncio. A herança dos Jedi não estava mais em templos nem em ordens. Estava no coração daqueles que escolhem a compaixão sobre o medo. Na lua de Endor, a celebração se estendeu até a madrugada. Leia e Han, agora unidos não apenas pelo amor, mas pela sobrevivência, dançavam sob o brilho das fogueiras. A música ecoava, simples e viva. As risadas se misturavam ao vento. Ninguém sabia o que viria depois, mas todos compreendiam que por um breve instante o equilíbrio havia sido restaurado. Mas mesmo na vitória, a força nunca repousa. Ela flui entre o que foi e o que será, unindo extremos de luz e sombra. Enquanto os fogos ardiam, Luke ergueu o olhar para o céu e viu o reflexo distante das estrelas que um dia guiaram o destino de seu pai. Não havia triunfo nem glória em seu semblante,
apenas serenidade, pois compreendia que o verdadeiro poder não está em vencer, mas em perdoar. Nos confins da galáxia, as ruínas do Império espalhavam-se como cinzas. Governadores, almirantes e inquisidores perdiam-se em tentativas de manter o controle, mas o medo já não os obedecia. Mundos antes dominados começavam a se erguer, derrubando bandeiras e proclamando liberdade. Os ecos da vitória rebelde percorriam o tempo e o espaço como canção antiga. O nome Skywalker tornara-se símbolo de esperança. Contudo, Luke sabia que os ciclos da força não terminam, apenas mudam de forma. O equilíbrio é um suspiro breve entre a queda e o renascimento, e nas entrelinhas desse equilíbrio, a sombra ainda esperava. Pois onde há luz o escuro observa, silencioso e paciente, lembrando ao universo que nada permanece puro para sempre. Naquele crepúsculo, Luke encerrou a vigília diante das brasas. O fogo já se apagara, restando apenas o perfume da madeira e a lembrança daquilo que foi. O vento soprou, levando consigo a última cinza do guerreiro que um dia acreditou controlar o destino. Agora, o destino era livre. No topo das árvores, Leia o encontrou. Não houve palavras. Apenas o abraço de irmãos que reconhecem no outro o mesmo peso e a mesma luz. Por um momento, o universo inteiro pareceu caber naquele gesto. E quando se separaram, Luke olhou para o horizonte com a certeza de que a força não havia terminado sua história, apenas começado outra. As estrelas voltaram a brilhar com serenidade, e o som distante de celebrações ecoava por toda a lua. O império caíra, o escolhido cumprira seu papel, e o ciclo da sombra transformara-se em lição. Mas o universo, vasto e imprevisível, sempre guarda novos amanheceres. Entre os ventos de Endor, um novo capítulo sussurrava o nome Skywalker, não como maldição, mas como promessa, pois onde a escuridão parece eterna, sempre há alguém que carrega a luz. Os fogos da vitória em Endor se apagaram, mas o eco da liberdade ainda vibrava por toda a galáxia. O Império, privado de sua cabeça e do medo que o sustentava, fragmentava-se em ruínas de ferro e silêncio. Planetas antes escravizados pela tirania de Palpatine agora se erguiam em revolta e esperança. A aliança rebelde tornava-se o alicerce de uma nova era, a Nova República. E em meio a essa reconstrução, Luke Skywalker, o último Jedi, caminhava entre memórias e presságios. Em seus sonhos, o som do sabre e o sussurro da força se misturavam. Yoda, sereno em sua lembrança, falava-lhe de responsabilidade e destino. Obi-Wan, como brisa, o lembrava de que o verdadeiro mestre é aquele que ensina sem permanecer. E Anakin, redimido, o observava à distância, sem palavras, mas com o olhar de quem confia. Luke compreendeu então que sua missão ainda não havia terminado. O equilíbrio fora restaurado, sim, mas a chama dos Jedi não podia extinguir-se com ele. Viajou pelos mundos esquecidos, guiado por sinais que apenas a força podia revelar. Em templos soterrados, encontrou relíquias de uma ordem antiga, manuscritos, sabres, estátuas partidas de mestres há muito desaparecidos. Cada descoberta era um fragmento da sabedoria perdida, e com cada fragmento reconstruía não uma religião, mas um caminho, um modo de compreender a força além da rigidez e da guerra. O novo Jedi não seria um soldado, mas um guardião da harmonia entre os vivos e o infinito. No entanto, o passado ainda sussurrava. As ruínas do Império não estavam vazias. Generais e inquisidores sobreviventes, movidos pelo rancor, espalhavam terror pelos sistemas distantes. E nas sombras do desconhecido, rumores falavam de discípulos do lado sombrio que ainda veneravam o nome de Vader. Alguns o viam como mártir, outros como Deus. O homem que se redimira tornava-se símbolo de poder para os que não compreendiam sua queda. Luke, ao saber disso, sentiu o peso do nome do pai em seu peito, um fardo e uma lição. Leia, agora líder da República, dedicava-se a restaurar a política e a justiça. A força dela não era a do sabre, mas a da palavra. Han, inquieto e livre, permanecia ao seu lado, mantendo o espírito rebelde vivo entre as burocracias da reconstrução. Os três, guerreiros, irmãos e testemunhas, eram o coração de uma era nova, e mesmo entre vitórias, sabiam que a paz verdadeira é sempre uma pausa entre tempestades. Nas noites solitárias, Luke meditava sob os céus de mundos desconhecidos. O universo parecia mais vasto do que nunca, e a força mais silenciosa.
Ele a sentia como um rio que muda de curso, como se o equilíbrio recém-alcançado ainda buscasse sua forma definitiva. Nesses momentos, compreendia que o legado de seu pai não era apenas a queda e a redenção. Era o ensinamento de que o poder sem compaixão é sempre o início da destruição. Em uma de suas jornadas, encontrou jovens sensíveis à força, crianças que ouviam o chamado invisível das estrelas, como ele um dia ouvira. Reuniu-as, não com a severidade dos antigos mestres, mas com a ternura de quem aprendeu a amar o destino que o feriu. Ensinou-lhes que a força não pertence a ninguém, que ela é tanto a luz que cura quanto a sombra que ensina. Ser Jedi não é destruir a escuridão, mas compreender o que ela revela, dizia. A cada geração que começava a aprender, o nome Skywalker tornava-se menos mito e mais lembrança viva. Luke não buscava poder, mas equilíbrio. Recusou títulos, tronos e glórias. Vivia entre mundos como monge e peregrino, restaurando o elo entre os seres e o que está além deles. Muitos o chamavam de mestre, mas ele sabia que ainda aprendia, pois a força em sua vastidão nunca se revela inteira. Às vezes, em momentos de silêncio absoluto, sentia uma presença familiar. A sombra luminosa de Anakin não vinha com palavras, mas com um sentimento de paz. Luke entendia. O pai que caíra para salvar o amor, agora o guiava para reconstruí-lo. Era o equilíbrio perfeito, aquele que une o fim e o início, o erro e o perdão. Mas mesmo em meio à serenidade, o vento do futuro soprava com inquietação. Luke percebia nas margens da força algo que se movia, um frio distante, uma memória que não morrera completamente. As trevas, fragmentadas mas não extintas, aguardavam seu tempo, pois o lado sombrio é paciente como o tempo e sutil como o medo. E ainda assim, o Jedi não temia. Sabia que a luz não é ausência de sombra, mas coragem diante dela. Enquanto houver aqueles que lembram, o equilíbrio nunca será perdido. Na alvorada de um novo ciclo, Luke ergueu o olhar para o céu, onde as estrelas formavam constelações antigas. O universo parecia respirar com ele, em um ritmo de criação e destruição sem fim. Sorriu. A história de Darth Vader havia terminado, mas a de Anakin Skywalker e dos que herdaram seu sangue e seu perdão apenas começava. O tempo avançou como o vento que apaga e reacende brasas no mesmo sopro. A galáxia, em aparente paz, começava a esquecer os horrores do Império. As estrelas tornaram-se serenas, os mundos reconstruíam-se e o nome de Luke Skywalker era sussurrado como o de um herói distante, quase lenda. Mas o equilíbrio, tão frágil quanto uma chama na ventania, nunca permanece imóvel, pois a força, em sua natureza eterna, exige movimento. E onde há esquecimento, a sombra encontra caminho para retornar. O templo que Luke erguera tornara-se refúgio para jovens sensíveis à força, vindos de planetas distantes e realidades diversas. Ali, ele ensinava paciência, compaixão e disciplina, tentando não repetir os erros da antiga ordem, mas dentro dele crescia a inquietação. Sonhos o visitavam com frequência, visões de destruição e de uma escuridão familiar ressurgindo entre as estrelas. Nos corredores do templo, o eco de uma presença antiga parecia sussurrar seu nome. Ele sentia que a história de seu pai ainda não terminara, que a sombra de Darth Vader sobrevivera, não em carne, mas em memória. Entre seus aprendizes, um se destacava. Seu nome era Ben Solo, filho de Leia Organa e Han Solo, neto do escolhido, herdeiro de um poder que a própria força parecia ter reservado para um destino terrível. Luke o amava como a um filho, mas também o temia. Desde pequeno, Ben demonstrava uma ligação profunda com a força, mas também um temperamento inquieto, dividido entre luz e escuridão. Havia nele a intensidade de Anakin, o mesmo fogo que tanto podia iluminar quanto destruir. As visões de Luke tornaram-se mais sombrias. Em seus sonhos via o templo em chamas e sentia o frio de uma presença que se proclamava eco do lado sombrio. Ao despertar, seu coração se enchia de dúvida. A força o advertia. Algo antigo, mais profundo que o próprio Império, ainda aguardava nas margens do desconhecido. E nessa névoa, uma voz sutil começou a chamar Ben, prometendo poder, propósito e libertação. Era o retorno do engano, o mesmo que corrompera Anakin. As palavras do passado repetiam-se com nova máscara e o ciclo recomeçava. O jovem Ben passou a buscar respostas nas sombras, a duvidar dos ensinamentos do tio. Em seu espírito, a luz e a escuridão guerreavam sem trégua.
Luke, percebendo a mudança, tentou intervir, mas o medo, aquele mesmo medo que destruíra o pai, o dominou por um instante. Durante uma noite silenciosa, ao sentir o poder sombrio crescer no coração do aprendiz, Luke ergueu o sabre, movido pelo instinto de proteger o futuro, e então hesitou. Mas o gesto fora visto. Aquele momento, breve e trágico, quebrou tudo. Ben, traído pelo olhar do mestre, deixou a luz e abraçou a sombra com fúria. Destruiu o templo, matou companheiros e desapareceu nas trevas, levando consigo o legado distorcido dos Skywalker. Quando as chamas consumiram o santuário, Luke ajoelhou-se entre as cinzas. O mesmo fogo que um dia levara seu pai, agora queimava sua fé. Os anos que se seguiram foram de exílio. Luke desapareceu, isolando-se em um mundo distante, Ahch-To, o berço dos primeiros Jedi. Ali, cercado por mares e silêncio, buscou apagar-se da história. A força, no entanto, não o abandonou. Em cada onda, em cada sopro de vento, ele ouvia o eco de uma lição que ainda não compreendia, que nem mesmo os Jedi podem controlar o destino, e que o equilíbrio exige sacrifício contínuo. Enquanto isso, nas sombras do desconhecido, Ben Solo renascia sob um novo nome. Kylo Ren tornou-se discípulo de uma ordem sombria, os Cavaleiros de Ren, e seguidor de um mestre distante que se proclamava herdeiro do Império, Snoke, cuja origem se escondia em véus de manipulação e poder. Em seu coração, o nome Vader ressoava como chamado e maldição. Idolatrava o avô que nunca conheceu, acreditando que o espírito do antigo Sith o guiava. O capacete queimado de Darth Vader tornou-se seu altar. Mas o que Kylo não compreendia era que o legado de Vader não era o poder da destruição, e sim o preço da redenção. Procurava honrar o medo, não o amor. O mesmo erro, repetido sob nova forma, e a força, sempre paciente, preparava outro instrumento para o equilíbrio. Nas areias de Jakku, uma jovem sem passado olhava as estrelas com o mesmo anseio de um menino que sonhou um dia em Tatooine. Seu nome era Rey, e dentro dela dormia a força em estado puro, selvagem, instintiva e bondosa. Ela não sabia de onde viera, mas sentia nas correntes do universo que algo a chamava. O destino, como sempre, estava prestes a recomeçar. Enquanto o antigo mestre se exilava e o neto do escolhido se tornava sombra, o ciclo da força se preparava para um novo despertar. Pois o equilíbrio não é conquista, mas movimento eterno. A dança entre queda e ascensão, entre pecado e perdão. E nos confins do mar de Ahch-To, Luke Skywalker aguardava, sem saber que o eco de seu pai voltaria a chamá-lo mais uma vez. Não para destruir, mas para ensinar que mesmo os heróis podem falhar e que o verdadeiro equilíbrio nasce quando aceitamos nossas próprias sombras. Os ventos antigos voltaram a soprar sobre a galáxia, trazendo com eles ecos de uma história que jamais encontrara repouso. Luke Skywalker vivia agora entre as pedras antigas de Ahch-To, o primeiro templo Jedi, onde o silêncio do oceano parecia carregar o peso de todas as eras. Sua alma, cansada e exilada, buscava esquecimento. Para ele, os Jedi haviam falhado, e o legado de sua família, marcado pela queda e pela dor, parecia uma maldição impossível de redimir. Mas a força eterna e paciente nunca esquece os que ainda podem ouvir. Quando Rey chegou àquela ilha distante, trazida pela esperança e pela lenda, o passado encontrou seu espelho. Ela trazia em si o mesmo brilho que Anakin possuíra, a mesma centelha de pureza e curiosidade. Luke a viu e recuou, temendo repetir o ciclo. Recusou-se a treiná-la, negando o próprio papel de mestre. Mas Rey, guiada por algo maior que o medo, permaneceu. Com o tempo, sua presença quebrou as muralhas de solidão que ele ergueu. Ela o lembrava do que a força realmente era, um elo, não uma prisão. Nos dias que se seguiram, Luke ensinou-lhe o que sabia, e também o que aprendera a temer. Falou do fracasso dos Jedi, da arrogância que os cegara, do equilíbrio que jamais compreenderam. Rey escutava em silêncio, absorvendo o que havia de sabedoria na dor. A força respondia a ela com vigor, fluindo como rio impetuoso. E enquanto a jovem descobria sua conexão com o infinito, Kylo Ren, em outro canto das estrelas, sentia-a também. Entre os dois, a força tecia um elo invisível, não de inimigos, mas de reflexos. Cada um via no outro a parte perdida de si mesmo. Rey enxergava em Kylo o homem que poderia ser salvo. Kylo via nela o poder que desejava possuir. Snoke, o manipulador oculto, usou esse vínculo como armadilha. Mas o destino, como sempre,
tem vontade própria. Quando Rey foi levada até o trono de Snoke para ser sacrificada, Kylo voltou-se contra o mestre e o destruiu. Por um instante, a luz pareceu triunfar. Por um instante, Ben Solo pareceu renascer, mas a sombra ainda o dominava. Ofereceu a Rey o império e a destruição dos dois lados. Luz e trevas. Juntos podemos apagar tudo o que veio antes. Ela recusou, pois compreendia que a redenção não nasce da destruição, mas da aceitação. Separaram-se como noite e amanhecer, destinados a se encontrar novamente. Em Ahch-To, Luke observava o movimento das marés e compreendia, enfim, o sentido de tudo. A força não exigia pureza, mas harmonia. Não pedia vitórias, mas equilíbrio. Ele ergueu os olhos ao céu e sentiu a presença de Yoda, que o visitou uma última vez. O antigo mestre sorriu, como quem já sabe o fim. O fracasso, o maior dos mestres é. A lição que Luke negara por tantos anos, finalmente o libertou. Quando a primeira ordem ergueu-se das cinzas do Império, espalhando novamente o medo, Luke compreendeu que não poderia permanecer imóvel. Em um último ato de fé, projetou sua imagem através da força até o campo de batalha em Crait, enfrentando sozinho os exércitos de Kylo Ren. Cada movimento era pura serenidade, cada palavra um lembrete de amor. Se me cortares agora, sempre estarei contigo, como teu pai. Kylo atacou, mas o golpe atravessou apenas luz. Luke não estava ali em corpo, mas em espírito. Sua última respiração em Ahch-To coincidiu com a aurora que salvou os rebeldes. Morreu como vivia, em paz com a força. O filho do escolhido tornava-se um com aquilo que buscara toda a vida. Anos depois, a força despertou uma última vez para concluir o ciclo. Palpatine, o antigo senhor da escuridão, retornou das sombras, sustentado por artifícios do medo. Rey, agora a última herdeira da luz, enfrentou não apenas o imperador, mas o peso de toda a linhagem. Descobriu que seu sangue descendia de Palpatine, ironia cruel do destino, e ainda assim recusou a herança do ódio. No campo devastado de Exegol, cercada por trovões e ruínas, ouviu as vozes de todos os Jedi que vieram antes. Anakin, Obi-Wan, Yoda, Luke. Levanta-te, Rey. A força estará contigo, sempre. Kylo Ren, ferido e dividido, retornou a ela como Ben Solo, finalmente liberto das correntes da idolatria. Lutaram juntos, dois herdeiros de sombras, dois ecos do passado redimindo o futuro. E quando Rey tombou, foi Ben quem lhe deu sua vida, selando o ciclo iniciado por Anakin com o mesmo gesto de amor e sacrifício. No beijo final, a força uniu os dois, e a luz consumiu a escuridão. A galáxia despertou para um novo amanhecer. Os Sith estavam extintos, e os Jedi renascidos, não como ordem, mas como princípio. Rey tomou o nome Skywalker, não por sangue, mas por escolha. O legado não era mais herança, e sim ideal. Em Tatooine, diante do pôr do sol duplo, enterrou os sabres de Luke e Leia na areia dourada. O vento soprou leve, como se o deserto reconhecesse o ciclo completo. Nas estrelas, a força permanecia em equilíbrio. Anakin, Luke, Leia, Ben, todos transformados em essência, todos parte do mesmo fluxo. O nome Skywalker tornara-se símbolo não de poder, mas de redenção. Pois no fim, Darth Vader, o Senhor das Trevas, havia cumprido seu destino, destruir os Sith e restaurar o equilíbrio, não pela conquista, mas pelo sacrifício. E enquanto o horizonte queimava em tons de ouro, Rey ergueu o olhar e sorriu. Nas ondas invisíveis da força, sentia a presença dos que vieram antes. Um coro de paz, um eco de eternidade. A galáxia estava livre, o ciclo havia se cumprido. E o nome de Anakin Skywalker, o homem que atravessou o inferno para devolver luz ao universo, permaneceria eterno, sussurrado entre as estrelas como lenda e lembrança. O escolhido que caiu, o pai que se redimiu, o espírito que trouxe equilíbrio. Assim termina a história de Darth Vader, e assim a força, em sua infinita sabedoria, recomeça. Se esta jornada através das eras da galáxia tocou teu espírito e reacendeu em ti o brilho da força, então estende tua mão em sinal de apoio. Inscreve-te em nosso canal, para que novas histórias possam despertar entre as estrelas. Deixa teu like como quem acende uma chama em meio à escuridão, e acompanha os outros relatos já lançados, pois cada um deles é parte deste mesmo destino que une passado, presente e eternidade. Permanece conosco, viajante das estrelas, e que a força esteja com você.